E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Vitor Pinho e nesse canal eu falo sobre pensamento estratégico. Falo sobre estratégia de modo geral para você que quer aprender a pensar estrategicamente. E no vídeo de hoje vai ser muito interessante porque eu não vou trazer a teoria, né? Não vou trazer aqui, porque o livro tal, na página tal, fala isso e aquilo. De vez em quando eu trago uns vídeos assim, porque de fato é importante que você aprenda a teoria da estratégia. Você vai ver isso aqui nesse vídeo como a teoria da estratégia explica várias jogadas que o Tommy Shelby fez na sexta temporada de Peaky Blinders. Então, esse vai ser o objetivo desse vídeo, tá? Vou te mostrar que o Tommy Shelby, de fato, é um personagem muito bem construído que aplica a estratégia de forma magistral. Já para dar só um comentário aqui sobre essa sexta temporada, a minha opinião, o que é que eu achei dessa sexta temporada, eu particularmente achei excelente. Eu tinha o receio de que acontecessem alguns problemas, né? Algumas séries nas últimas temporadas deixam as coisas muito corridas, vão atropelando as coisas. Quem assistiu Game of Thrones, e eu recomendo, né? Quem não assistiu, mas para quem gosta de estratégia, sem sombra de dúvidas, Game of Thrones vale muito a pena, mas a última temporada foi um verdadeiro lixo. A HBO produziu um lixo, né? Na última temporada, justamente por causa da correria e desfigurou alguns personagens. Aqui em Peaky Blinders, não, amigo. As coisas foram muito bem construídas e olhe que a série tinha alguns problemas difíceis para resolver. E o principal deles foi que a atriz que interpretava a Polly Gray, né, a tia do Tommy Shelby, a Polly Shelby, né, ela faleceu e essa notícia me deixou super triste, inclusive. E eles lidaram assim bem, inclusive utilizaram esse fato para enaltecer mais uma das características estratégicas do Tommy Shelby que eu vou falar aqui no vídeo, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, a primeira jogada estratégica do Tommy Shelby, se chama a prática da estratégia dividir para conquistar. Em determinado momento da série, o Tommy Shelby estava conversando com a Lizzie, que é essa aqui que você está vendo na tela, que é a digníssima esposa dele, e ele falou para a Lizzie assim, olha Lizzie, esse é o maior negócio que eu já fiz na minha vida. Por causa disso, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Essa frase pode ter passado aí desapercebida por algumas pessoas, mas ela é muito potente, eu vou te explicar por quê. Olha só, entenda que o cérebro humano ele tem uma limitação cognitiva. Então a gente de fato não consegue resolver problemas muito grandes pensando nele em uma única tacada, né? Se você fizer isso, você vai ter problemas por falta de uma habilidade que o Tommy Shelby tem de sobra, chamada de clareza mental. Pense no seguinte, se eu virar para você e falar, olha, para você abrir uma empresa, cara, você quer abrir uma empresa, então você precisa arrumar um contador, você precisa criar um Instagram, você precisa criar o site da sua empresa, você precisa definir qual vai ser o seu público-alvo, definir a sua estratégia de vendas, você precisa definir quem vai trabalhar com você, as contratações, enfim, eu vou começar a falar de uma série de coisas que você precisa fazer, e se uma pessoa não tiver treinada, não tiver clareza mental, né? E essa pessoa não tiver treinada para pensar estrategicamente, como é que o cérebro dessa pessoa vai funcionar? O cérebro da pessoa vai ficar pulando entre esses problemas. Não é assim que a gente faz, pô, eu estou pensando isso aqui, mas aí daqui a pouco lembra que tem outra coisa. E aí acontece um fenômeno catalogado pela psicologia cognitiva que se chama paralisia da análise, ou paralisia por análise, que é justamente quando o cérebro da pessoa fica pulando, né? Pula tanto de um problema para outro, são tantos elementos, tantas informações para serem organizadas e que a pessoa começa a entrar ali num círculo e ela não sai do lugar. Então, essa frase aqui do Tom Shelby nessa conversa com a Lizzie demonstrou justamente que ele tem uma mente treinada estrategicamente para não cair no problema da paralisia da análise. Entende? E você deve aplicar isso na sua vida. Quando você tiver um problema grande, você precisa ter essa habilidade de pensar estrategicamente, de separar as coisas, as partes desse problema e pensar em uma coisa de cada vez. Sensacional ou não é? Apenas uma frasezinha e de fato a gente viu que nas ações do Tommy Shelby ele seguiu exatamente essa estratégia de dividir para conquistar. E a boa notícia que eu tenho para você é que eu tenho um vídeo aqui no canal
falando inteiramente sobre essa estratégia Dividir para Conquistar. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário, que eu vou fixar, né, vai ser meu próprio comentário, os links que eu vou fazer referência aqui nesse vídeo para você assistir essas aulas separadamente e entender melhor sobre o que eu estou falando, tá bom? Então, a próxima sacada estratégica que o Tommy Shelby utilizou, né, que está na teoria também, ele utilizou uma ferramenta chamada de espião liquidável. Esse personagem que você está vendo aí na tela, ele foi um personagem que foi corrompido por um dos inimigos do Tommy Shelby, e o Tommy Shelby, ele é muito bom de ler as pessoas, ele sacou isso, ele entendeu, ele também tinha informantes espalhados por todos os lados. A série mostra muito isso, né? Que o Tommy Shelby, ele trabalhou muito com a rede de espiões, conseguia interceptar cartas. Tudo isso faz parte do jogo estratégico. O Sun Tzu, no livro Arte da Guerra, ele inclusive fala sobre a estratégia do espião liquidável. Olha o que o Sun Tzu escreve lá no livro. Podes fabricar informação falsa servindo-te de espiões liquidáveis. Essa é uma estratégia sensacional, porque pensa aqui comigo, tá? A partir do momento que você descobre que tem uma pessoa ao seu lado que ela não é confiável, que ela leva informações suas para outras pessoas, qual é a primeira reação que nós temos? É eliminar totalmente essa pessoa. Mas o Sun Tzu fala, não, meu amigo. A partir do momento que você descobrir que existe esse espião, faça com que ele leve informações falsas. Dessa forma, você vai ficar um passo à frente dos seus adversários. E como é que você aplica isso na sua vida? Eu vou dar um exemplo banal aqui de pessoas que aplicam isso, que são celebridades. As celebridades, elas sabendo que vai ter um paparazzi otário lá, achando que vai pegar um furo, né, em determinado lugar, mas elas querem ser fotografadas naquela situação. Então elas usam o paparazzi como um agente liquidável. E por que se chama espião liquidável? Porque, evidentemente, quando as pessoas descobrem que aquela informação não é verdadeira, as pessoas liquidam aquela pessoa, né? O seu adversário, digamos que é um grande general, se ele descobrir que a informação que ele recebeu foi falsa, ele vai liquidar. Por isso que se chama de espião liquidável. Então, da mesma forma, você está aí na sua vida, no seu trabalho, na sua família, e você descobre que tem uma pessoa que leva as suas informações, que não é liquidável, ao invés de você dizer aí um monte de verdades, né, para essa pessoa lá, você tem que aprender a utilizar isso a seu favor. É você liberar informações que você quer que chegue do outro lado. E você libera isso de forma estratégica. E o Tommy Shelby fez isso de forma magistral nessa 6ª temporada. A próxima sacada estratégica do Tommy Shelby foi justamente a capacidade de antecipação. Essa habilidade aqui, meu amigo, inclusive eu tinha até postado, inclusive se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque eu sempre, na aba de comunidade, de vez em quando eu posto umas mensagens para você refletir sobre o pensamento estratégico. E, coincidentemente, uma habilidade que eu tinha postado foi falando sobre a importância de um estrategista saber utilizar o tempo a seu favor. E aqui no contexto da série, o Tommy Shelby, ele descobriu que haveria um atentado contra ele e ele se antecipou. Foi a arma que ele utilizou, foi a antecipação para conseguir vencer numa situação em que ele estava completamente vulnerável. Ele era minoria ali, só tinha ele e o Johnny Dog, se eu não me engano, contra uma série de pessoas ali, o grupo do Michael, né? Que o Michael estava ali obstinado a matar o Tommy Shelby. E aí olha só o que o Sun Tzu fala sobre isso. Sun Tzu fala que o valor do tempo vale mais que superioridade numérica. Sun Tzu, a arte da guerra. E nessa cena aqui da explosão do carro, se você já assistiu a série, tem uma cena da explosão de um carro, foi exatamente isso que o Tommy Shelby colocou em prática. Ele fez com que a antecipação desse vantagem a ele, mesmo que ele tivesse ali em desvantagem numérica. O que significa desvantagem numérica, professor Vitor? É óbvio, né? Mas olha só, significa qualquer situação em que você não tenha o poderio da pessoa do outro lado, né? A outra pessoa do outro lado é muito mais forte, muito mais poderosa que você. Então você utiliza a antecipação para lidar com isso. Quer um exemplo para você aplicar na vida real? Digamos que você vai participar de uma negociação. Uma das coisas básicas que você tem que fazer é justamente listar quais são as suas próprias alternativas e avaliar quais são as alternativas da pessoa que está do outro lado da mesa. E dessa forma você se antecipa
e se prepara, né, para as possibilidades de combinações dessas alternativas. Veja que eu não estou falando aqui que você vai adivinhar o que a outra pessoa vai fazer, porque isso é amadorismo e só acontece nos filmes. Tá? Na vida real, o máximo que você pode fazer é tentar enxergar o máximo de alternativas da outra pessoa. Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? A pessoa vai colocar você na parede, a pessoa vai pressionar, tem um estilo de negociador que pressiona mesmo e vai falar que você não tem tempo para decidir, que tem que decidir naquela hora mesmo, e você não pensou antecipadamente nas suas alternativas, você vai virar purê de batata na mão dessa pessoa. Beleza? Então, a antecipação aqui ficou muito clara nessa 6ª temporada de Peaky Blinders. E agora, olha só, nesse momento aqui da série, eu digo a você, eu vibrei, porque o Tommy Shelby, ele utilizou a teoria dos jogos nessa 6ª temporada, quando ele colocou o tio da esposa do Michael, né, que era um americano, ele colocou esse cidadão num dilema. E o que é um dilema? Um dilema é uma situação na qual você tem 2 ou mais alternativas, mas qualquer alternativa que você escolha, parece que você tem uma perda muito grande. Então, são perdas muito difíceis de lidar. E como é que o Tommy Shelby utilizou isso? Ele armou uma armadilha para o Michael Gray, né? E o Michael Gray, que era marido da sobrinha preferida do cara com o qual ele queria negociar, ele fez o seguinte, ele deu uma mala cheia de drogas pro Michael e denunciou o Michael para o Michael ser preso. Eu tô te contando um spoilerzinho aqui, mas que não vai alterar em nada a sua experiência na série se você ainda não tiver assistido. Mas o que é que aconteceu, né, nesse cenário? O tio da esposa do Michael, ele tinha o poder de liberar, de pedir para soltar o Michael. Mas se ele fizesse isso, pedindo para liberar um cara que foi preso com a mala cheia de drogas, isso ia repercutir muito mal diante do eleitorado americano, né? Nessa época, uma época, inclusive, em que estava em vigência a lei seca, existia uma guerra contra o contrabando de bebidas, né? Estava justamente no momento ali em que essa lei estava caindo e seria muito ruim para ele. Por outro lado, se ele não tirasse o marido da sobrinha preferida da prisão, ele geraria um desgaste dentro da própria família. Então, o próprio núcleo dele, o mais importante, também ficaria desgastado. Então, de uma forma ou de outra, ele sairia enfraquecido dessa situação. Então, é assim que você utiliza a teoria dos jogos. E eu tenho um vídeo aqui também falando sobre teoria dos jogos. Vou deixar aqui também para você assistir. E quer um conselho, amigo? Assista esse vídeo. Entenda do que se trata a teoria dos jogos. É um assunto um tanto teórico, mas que você vai ver que eu explico de forma muito simples, que qualquer pessoa pode entender, mesmo que nunca tenha escutado falar sobre estratégia, muito menos sobre teoria dos jogos, tá bom? E olha só isso aqui, ó. Eu deixei isso aqui para o final, essa habilidade do Thomas Shelby chamada de frieza. Você pode perguntar, mas professor Vitor, a frieza é uma estratégia em si mesma? E eu te digo que sim. Claro que a frieza é uma característica da personalidade da pessoa, que nada mais é do que a habilidade da pessoa para lidar com suas emoções. Entenda que frieza não é não sentir emoções. Não significa não sentir nenhuma emoção. Isso aí é psicopatia, é coisa de psicopata. A frieza, por outro lado, é a capacidade de você sentir as emoções, mas você não agir de acordo com elas. É você saber dominar as suas emoções. E o Tommy Shelby, ele fez isso muito bem, e nesse seriado, ele perdeu, como eu falei a você, era um problema que existia para a série resolver, e que ela utilizou de forma magistral, que foi a perda da Polly Shelby, né? A tia do Tommy Shelby acabou sendo assassinada, né? No início da série, não mostra o assassinato, porque a atriz já tinha morrido, evidentemente. E aí, o que é que ele faz? Ele poderia, nessa mesma hora, agir de acordo com o sentimento que ele teve ali de perda para vingar a tia, né? Isso lembra até uma cena lá do Poderoso Chefão, e é uma cena clássica do Poderoso Chefão, que o Poderoso Chefão fala, olha, você não pode levar as coisas pro lado pessoal e sair agindo de acordo com as suas emoções. Você precisa aprender a domar as suas emoções para fazer as coisas na forma e no momento correto. E foi exatamente isso que Tommy Shelby fez. Você acha que ele foi vingar imediatamente? Não, porque ele sabia que a pessoa responsável por esse assassinato seria útil para ele por algum tempo enquanto ela estivesse viva. Tinha algumas coisas
que ele precisava fazer, que ela seria fundamental. Então ele soube esperar o momento correto para tomar alguma atitude com relação a isso. Então a frieza é justamente a sua capacidade de dominar as suas emoções para saber esperar o momento correto de agir. Então essa série é sensacional ou não é, meu amigo? De fato, merece todos os aplausos. Eu sou um grande fã do Peaky Blinders, apesar de ser uma série bastante violenta, mas como vocês sabem, eu gosto de avaliar a estratégia para fins didáticos e trouxe esse vídeo aqui para você que é fã de Peaky Blinders. Com certeza você vai ficar ainda mais fã dessa série e do Tommy Shelby, tá bom? Então eu fico por aqui, deixo um grande abraço para você.